Moisés cresceu entre colunas de mármore e ouro. Desde os primeiros anos de sua vida, ele foi criado dentro dos muros do palácio do faraó, envolvido por uma cultura que considerava os deuses do Egito superiores a qualquer outro ser do universo. A filha do faraó o havia tirado das águas do Nilo ainda bebê, conforme registrado no livro de Êxodo, capítulo 2, versículos 5 ao 10, e desde aquele dia ele passou a pertencer a dois mundos ao mesmo tempo: o mundo dos opressores e o mundo dos oprimidos. Havia algo nele que nenhuma educação egípcia conseguia apagar: a consciência de que seu sangue era hebreu. Esse conflito interno não era visível de fora, mas existia, crescia e aguardava o momento certo para emergir com força total. O dia em que esse conflito transbordou ficou gravado na narrativa bíblica com uma precisão perturbadora. Moisés saiu ao encontro de seus irmãos hebreus, viu um egípcio espancando um deles e, num ato impulsivo que misturava justiça e violência, matou o agressor e enterrou seu corpo na areia. No dia seguinte, ao tentar intervir numa briga entre dois hebreus, descobriu que o que havia feito já era de conhecimento público. O versículo 14 do capítulo 2 do livro de Êxodo registra a resposta fria de um dos hebreus: "Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Pensas em matar-me como mataste ao egípcio?" Naquele instante, Moisés compreendeu que não havia mais lugar seguro para ele em lugar nenhum, nem no Egito, nem entre seu próprio povo. A fuga para Midian não foi um plano estratégico. Foi a única saída possível diante de uma sentença de morte já decretada pelo faraó. Moisés cruzou o deserto sem saber para onde exatamente estava indo, carregando consigo apenas a roupa que vestia e o peso de um ato que não poderia ser desfeito. O homem que havia dormido em aposentos reais agora caminhava sob o sol implacável do Sinai sem nenhuma garantia de sobrevivência. Esse momento marca uma das transições mais dramáticas de toda a narrativa bíblica. Um príncipe se tornando um fugitivo, um herdeiro do poder se tornando um homem sem terra, sem nome e sem futuro definido. E é exatamente nesse ponto de ruptura total que Deus começa a trabalhar da maneira mais silenciosa e profunda. Midian ficava a leste do Golfo de Áqaba, numa região árida e quente que hoje corresponde ao noroeste da Arábia Saudita e ao sul de Jordão. Para um homem criado no Egito, uma das civilizações mais sofisticadas e poderosas da antiguidade, aquela terra devia parecer o fim do mundo. Não havia pirâmides, nem templos dourados, nem a animada vida do Nilo. Havia pedra, areia, silêncio e um calor que não dava trégua. Mas Midian não era uma terra completamente estrangeira à história do povo de Abraão. Os midianitas eram descendentes de Midian, filho de Abraão, com Quetura, conforme registrado no livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 2. Havia ali uma memória distante, quase apagada, de um Deus que havia falado com os patriarcas. Moisés chegou àquela terra exausto, sem direção, sem identidade clara, mas chegou ao lugar certo. O encontro junto ao poço foi o primeiro sinal de que o exílio teria um propósito. Moisés defendeu as filhas de Reuel, também chamado Jetro, de pastores que as impediam de tirar água para o rebanho do pai. Era um gesto simples, mas revelador. Mesmo destituído de tudo, o senso de justiça que havia em Moisés continuava vivo. Jetro era sacerdote de Midian, um homem de posição e conhecimento, e ao saber do que o estrangeiro havia feito, abriu as portas de sua casa para ele. O livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 21, registra que Moisés concordou em ficar com aquele homem e que Jetro lhe deu sua filha Zípora como esposa. Em questão de dias, o príncipe fugitivo havia encontrado teto, família e uma nova função. Mas a adaptação àquela vida radicalmente diferente levaria muito mais tempo do que qualquer transição externa.
O que Midian representou na vida de Moisés vai além de um simples refúgio geográfico. Aquela terra funcionou como uma câmara de descompressão para um homem que havia vivido sob pressão extrema desde o nascimento. No Egito, sua existência inteira estava carregada de contradição. Filho de escravos, criado como príncipe, herdeiro de um poder que pertencia ao opressor do seu próprio povo. Em Midian, ninguém sabia quem ele havia sido. Ninguém esperava nada do príncipe do Egito. Havia ali uma liberdade estranha, quase dolorosa, que vem de ser completamente desconhecido. E foi nessa anonimidade que Moisés começou, lentamente, a descobrir quem ele realmente era. Não o que o palácio havia feito dele, e não o que a comunidade hebreia esperava que ele fosse, mas aquilo que Deus havia planejado desde antes de ele ser tirado das águas do Nilo. Tornar-se pastor foi, provavelmente, a maior humilhação que Moisés poderia imaginar naquele momento da sua vida. O livro de Gênesis, capítulo 46, versículo 34, registra que os egípcios tinham pastores de ovelhas em abominação. Era uma profissão considerada inferior, suja, incompatível com qualquer forma de dignidade social. Moisés havia sido treinado nas artes, nas ciências e nas estratégias militares do Egito, o maior império de sua época. E agora ele acordava antes do sol nascer para guiar animais pelo deserto árido de Midian. Não havia audiências, não havia exércitos, não havia discursos. Havia apenas o barulho das ovelhas, o vento quente e o silêncio imenso da terra aberta. Para um homem de temperamento forte e impulsivo, como o que Moisés havia demonstrado ser, aquela vida de lentidão forçada devia pesar como uma sentença. Mas o deserto é um dos maiores mestres que existem, e o pastoreio ensinava lições que nenhuma escola do Egito era capaz de transmitir. Guiar ovelhas exige paciência. Não a paciência passiva de quem espera sem fazer nada, mas a paciência ativa de quem aprende a ler o terreno, a antecipar o perigo, a conhecer cada animal pelo comportamento e a encontrar água e pasto, onde os olhos desatentos não veriam nada. O livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1, registra que Moisés guiava o rebanho além do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Aquele não era um trajeto de fim de semana. Era uma jornada longa que exigia conhecimento profundo da geografia local, resistência física e uma capacidade de orientação aguçada pelo tempo. Décadas guiando ovelhas por aquelas montanhas haviam transformado Moisés num expert no terreno que mais tarde ele precisaria cruzar com 2 milhões de pessoas. Há algo de irônico e ao mesmo tempo profundamente intencional na escolha divina de preparar o libertador do povo hebreu através do ofício mais desprezado pelos egípcios. Moisés não foi preparado para liderar Israel num salão de treinamento. Ele foi preparado em 40 anos de solidão pastoral, onde cada decisão errada tinha consequências imediatas e onde não havia assistentes para corrigir seus erros. Um pastor que perde uma ovelha vai atrás dela pessoalmente. Isso ficou tão marcado em Moisés que décadas depois, quando o povo pecou com o bezerro de ouro, ele intercedeu com uma intensidade que poucos líderes da história demonstraram. O deserto não quebrou Moisés. O deserto o refez por dentro, camada por camada, até que o homem impulsivo que havia enterrado um egípcio na areia se tornasse o homem manso descrito em Números capítulo 12, versículo 3, como o mais humilde da face da terra. Existe uma diferença enorme entre estar sozinho e viver na solidão. Estar sozinho é uma circunstância passageira. Viver na solidão é uma condição que molda a alma de dentro para fora. Moisés não passou 40 anos no deserto de Midian, cercado de pessoas que o compreendiam ou o admiravam.
Ele passou 40 anos num ambiente onde o silêncio era a linguagem predominante, onde os dias se repetiam com uma regularidade quase monótona e onde não havia nenhuma plateia para suas conquistas ou suas falhas. Para um homem que havia crescido num palácio onde cada movimento era observado, cada palavra pesava e cada decisão tinha audiência, aquela ausência de testemunhas devia ser, nos primeiros anos, quase insuportável. O livro de Êxodo não descreve em detalhes o que se passava na mente de Moisés durante esse período, mas o silêncio do texto é eloquente por si mesmo. Não havia glória, não havia reconhecimento, não havia nada que o mundo considera importante. A solidão, porém, faz algo que a agitação nunca consegue. Ela força o homem a se confrontar com aquilo que ele realmente é, sem máscaras e sem distrações. No Egito, Moisés podia escapar de si mesmo através da rotina do poder, dos rituais da corte e da constante movimentação de uma civilização em marcha. Em Midian, não havia para onde fugir internamente. Cada noite ao relento, cada amanhecer sobre as pedras frias do deserto, cada hora de caminhada em silêncio era uma oportunidade para que as camadas de identidade construída fossem despindo, uma a uma, até restar apenas o homem essencial. O Salmo 89, versículo 15, fala de pessoas que conhecem o sonido jubiloso. Mas antes de conhecer esse som, é necessário atravessar o silêncio profundo onde Deus sussurra. Moisés estava nesse silêncio, mesmo sem saber que estava sendo preparado para ouvir uma voz que viria de dentro de uma sarça em chamas. O caráter que emerge da solidão prolongada tem uma textura diferente do caráter construído na pressão social. Quando um homem é formado pelo olhar dos outros, ele tende a desenvolver virtudes performáticas. Age com justiça, porque alguém está observando, demonstra coragem, porque precisa manter uma reputação. Mas quando um homem é formado pelo silêncio do deserto, as virtudes que sobrevivem são aquelas que independem de audiência. Moisés havia matado um egípcio num ato impulsivo que misturava indignação justa com violência não controlada. Décadas mais tarde, quando o povo de Israel o provocava repetidamente no deserto do Sinai, aquele mesmo homem intercedia com uma paciência que transcendia o humano. Essa transformação não aconteceu num retiro espiritual de fim de semana. Aconteceu em 40 anos de anonimato, onde a única coisa que restava para ser trabalhada era o próprio interior. Zípora não era uma mulher qualquer na narrativa bíblica. Filha de Jetro, sacerdote de Midian, ela havia crescido numa família que guardava uma memória religiosa distinta da idolatria predominante na região. Seu pai era um homem de espiritualidade genuína. Isso ficaria evidente mais tarde, quando Jetro, ao ouvir sobre o Êxodo, confessaria no livro de Êxodo, capítulo 18, versículo 11, que o Senhor era maior do que todos os deuses. Zípora cresceu num ambiente onde as perguntas sobre o divino eram levadas a sério. E foi essa mulher que se tornou companheira de Moisés nos anos mais silenciosos e transformadores de sua vida. O casamento deles não foi um romance de palácio. Foi a união de dois mundos radicalmente diferentes que precisaram aprender a conviver dentro de uma tenda no meio do deserto. E como toda união real, não foi simples. A vida familiar de Moisés em Midian revela dimensões do seu caráter que o texto bíblico preserva com uma honestidade desconcertante. No livro de Êxodo, capítulo 4, versículos 24 ao 26, há um episódio perturbador. Deus encontra Moisés no caminho e está prestes a matá-lo. Zípora, num ato rápido e decisivo, circuncida o filho e toca os pés de Moisés com o prepúcio, dizendo que ele era para ela um esposo de sangue. A cena é densa e carregada de significado. Moisés havia negligenciado a circuncisão do filho, o sinal da aliança estabelecida com Abraão em Gênesis capítulo 17.
Zípora conhecia o peso daquele rito melhor do que se poderia esperar de uma mulher midianita, e sua intervenção salvou a vida do marido. Esse episódio mostra que a vida familiar de Moisés no deserto era tudo menos idílica. Havia tensões, omissões e momentos em que Zípora precisou ser mais lúcida do que ele. Ter filhos no deserto de Midian também moldou Moisés de maneiras que raramente são discutidas nos sermões sobre sua vida. Gerson, o primogênito, recebeu um nome que em hebraico carrega o significado de forasteiro ali. O próprio Moisés explica a escolha no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 22, dizendo que havia sido forasteiro em terra estranha. Nomear o filho com a própria ferida é um ato de honestidade brutal. Moisés não estava tentando fingir que havia superado o exílio ou que Midian havia se tornado um lar pleno. Ele carregava a consciência de que era um homem fora do lugar, e esse sentimento permeava até mesmo a forma como ele nomeava aqueles que amava. A família, portanto, não apagou a tensão interna de Moisés. Ela a tornou mais humana, mais palpável e, ao mesmo tempo, mais suportável. 40 anos é tempo suficiente para matar qualquer expectativa. Moisés havia fugido do Egito, provavelmente na casa dos 40 anos de idade, num momento em que ainda havia em seu coração alguma centelha de crença de que poderia fazer algo pelo seu povo. O ato de matar o egípcio, por mais impulsivo que tenha sido, revela que ele não era indiferente à situação dos hebreus. O livro de Atos, capítulo 7, versículo 25, numa retrospectiva histórica feita pelo diácono Estevão, registra que Moisés pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus lhes daria livramento por sua mão. Havia uma convicção, ainda que mal calibrada, de que ele tinha um papel naquela história. Mas quando chegou a Midian e os anos começaram a passar sem nenhum sinal, sem nenhuma resposta, sem nenhum movimento de Deus, o que aconteceu com essa convicção? O texto bíblico não descreve explicitamente as dúvidas de Moisés durante os 40 anos em Midian, mas a própria reação dele diante da sarça ardente é reveladora. Quando Deus finalmente fala e diz que vai enviar Moisés ao Egito para libertar o povo, a resposta dele não é entusiasmo, é resistência. No livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 11, ele pergunta: "Quem sou eu para que vá ao faraó?" No capítulo 4, versículo 1, duvida que alguém vá acreditar nele. No versículo 10 do mesmo capítulo, alega que não é homem de palavras, que é pesado de boca e pesado de língua. São 5 objeções em sequência, cada uma mais reveladora que a anterior. Esse não era o comportamento de um homem que havia mantido viva uma chama de missão durante 40 anos. Era o comportamento de alguém que havia desistido de si mesmo há muito tempo. Esse aspecto da vida de Moisés é um dos mais humanizadores de toda a Bíblia. Ele não estava representando humildade performática ao recusar a missão divina. Ele estava genuinamente convicto de que não era mais o homem certo para aquele trabalho. O deserto havia feito seu trabalho de desconstrução tão completamente que Moisés não conseguia mais enxergar em si mesmo o material de que líderes são feitos. E há uma ironia profunda nisso. Exatamente o homem que o deserto havia esvaziado de arrogância, de impulsividade e de dependência do próprio poder, era o homem que Deus precisava. O livro de Números, capítulo 12, versículo 3, descreveria Moisés como o homem mais manso da face da terra. E a mansidão genuína não é fraqueza, é força completamente reorganizada. 40 anos de dúvida, de silêncio e de espera não haviam destruído Moisés. Haviam retirado dele tudo o que não servia para o que estava por vir. Poucas crises humanas são tão profundas quanto a crise de identidade, e Moisés viveu a versão mais intensa que se pode imaginar. Ele havia nascido hebreu,
filho de Amrão e Joquebede, da tribo de Levi, conforme registrado no livro de Êxodo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Mas foi criado como egípcio, educado na língua, na cultura, na filosofia e nos costumes do povo que escravizava seus ancestrais. O livro de Atos, capítulo 7, versículo 22, registra que Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Ele conhecia os rituais do templo de Ra, entendia a hierarquia dos deuses egípcios, havia aprendido a arte da guerra e da administração num dos impérios mais sofisticados da história antiga. E, ao mesmo tempo, havia nele um fio invisível que o conectava a um povo que ele conhecia de longe, cujo sofrimento o perturbava profundamente, mas cuja língua, costumes e fé ele mal dominava. Em Midian, essa tensão não desapareceu. Ela mudou de forma. Moisés já não precisava se perguntar se era egípcio ou hebreu, porque naquele contexto ele era simplesmente um forasteiro. O nome que deu ao filho primogênito, Gerson, carregava exatamente esse peso. Forasteiro em terra estranha. Mas o exílio em terra estranha, paradoxalmente, pode ser o ambiente mais propício para que um homem encontre sua identidade verdadeira, porque retira dele todas as etiquetas sociais que o mundo havia colado. Moisés não era mais o príncipe do Egito. Não era mais o filho adotivo da filha do faraó. Não era mais o hebreu que havia tentado agir como libertador. Era apenas um homem, com suas mãos, seu trabalho e suas perguntas sem resposta. E foi nessa condição despida de títulos que ele começou a encontrar algo mais sólido do que qualquer identidade cultural poderia oferecer. A resolução dessa crise de identidade não veio de uma reflexão filosófica ou de uma reconciliação cultural. Veio de um encontro. Quando Deus falou a Moisés diante da sarça ardente, a primeira coisa que disse foi: "Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó", conforme registrado no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 6. Deus não o chamou pelo seu papel egípcio nem pelo seu papel hebreu. Chamou-o pela linhagem do pacto, pela história que havia começado com Abraão e que agora chegava até ele. Naquele momento, Moisés recebeu algo que 40 anos de deserto não haviam conseguido dar. Uma identidade que não dependia de nenhuma cultura humana, mas estava ancorada no próprio caráter e propósito de Deus. O homem que havia sido duas coisas ao mesmo tempo, e nenhuma delas completamente, descobriu que havia sido chamado para ser uma terceira coisa, um servo do Deus vivo. O número 40 não aparece por acaso na Bíblia. Sua recorrência é tão consistente e tão carregada de significado que seria impossível tratar como mera coincidência numérica. Noé viveu 40 dias e 40 noites de chuva durante o dilúvio, conforme registrado em Gênesis, capítulo 7, versículo 12. Moisés ficou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, recebendo a lei, conforme Êxodo, capítulo 24, versículo 18. O povo de Israel vagou 40 anos no deserto antes de entrar em Canaã, conforme Números, capítulo 14, versículo 33. Elias caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe em 1 Reis, capítulo 19, versículo 8. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites no deserto antes de iniciar seu ministério público, conforme Mateus, capítulo 4, versículo 2. A presença desse número em momentos de preparação, provação e transição é uma das marcas mais reconhecíveis da linguagem simbólica das Escrituras. Na cultura hebraica, o número 40 carregava o sentido de uma geração completa, tempo suficiente para que uma realidade antiga morresse completamente e uma realidade nova pudesse nascer sem as marcas do passado. Quando o povo de Israel vagou 40 anos no deserto,
O propósito declarado por Deus era que a geração que havia conhecido a escravidão no Egito não entraria em Canaã. Uma nova geração, nascida na liberdade do deserto, seria a que pisaria na terra prometida. O 40, portanto, não era apenas uma medida de tempo. Era uma declaração de morte e ressurreição, de fim e começo, de ruptura completa com o que havia sido para dar espaço ao que deveria ser. Os 40 anos de Moisés em Midian se encaixam com precisão nesse padrão. O príncipe egípcio precisava morrer completamente para que o libertador de Israel pudesse nascer. Há uma dimensão profunda nessa linguagem que vai além do simbolismo numérico. 40 anos representam o tempo necessário para que uma transformação não seja apenas superficial, mas estrutural. Mudanças rápidas alteram comportamentos. Mudanças longas, feitas no silêncio e na repetição, alteram o caráter. Moisés não poderia ter liderado 2 milhões de pessoas pelo deserto com a formação de príncipe egípcio que havia recebido. Ele precisava ser formado pelo mesmo ambiente que seu povo enfrentaria. Precisava conhecer a sede, o calor, a desorientação e a dependência radical de Deus que viriam a ser a experiência central do Êxodo. Os 40 anos em Midian não foram um interlúdio sem sentido na história de Moisés. Foram a própria fundação sobre a qual toda a sua liderança futura seria construída. Deus não estava desperdiçando tempo. Estava investindo nele com uma precisão que só se torna visível quando olhamos para trás. Era um dia comum. Moisés havia guiado o rebanho de Jetro além do deserto, chegando às proximidades do monte Horeb. Não havia nada no início daquele dia que sugerisse o que estava prestes a acontecer. O livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 2, registra que o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça, e a sarça ardia sem se consumir. A imagem em si já carrega uma mensagem antes mesmo que uma palavra seja pronunciada. Há algo aqui que queima sem destruir, que sustenta fogo sem ser devorado. Para um homem que havia passado 40 anos sentindo que o fogo da sua vocação havia se apagado completamente, aquela visão devia ser perturbadora de uma forma que ia além do espanto visual. O que Deus disse naquele encontro reorganizou cada fragmento da história de Moisés. Primeiro, revelou sua identidade, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Segundo, revelou que havia visto a aflição do seu povo no Egito, que havia ouvido o clamor deles e que conhecia as suas angústias. Palavras registradas no livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 8. Terceiro, e de forma completamente inesperada, declarou que enviaria Moisés ao faraó para tirar o povo do Egito. A reação de Moisés não foi de entusiasmo ou de prontidão imediata, foi de recuo. E esse recuo é um dos momentos mais reveladores de toda a sua história, porque mostra que 40 anos de silêncio haviam feito seu trabalho tão profundamente que Moisés, genuinamente, não se via mais como alguém capaz de grandes feitos. O deserto havia esvaziado nele toda a arrogância, mas havia levado junto, temporariamente, a confiança de que Deus poderia usá-lo. A paciência de Deus diante das 5 objeções de Moisés é um dos aspectos mais tocantes desse episódio. Deus não o repreendeu por hesitar, não o substituiu por alguém mais disposto. Respondeu a cada objeção com uma promessa concreta: eu serei contigo, conforme Êxodo capítulo 3, versículo 12. Prometeu revelar seu nome, prometeu sinais miraculosos, prometeu que Arão falaria por ele. Deus encontrou Moisés exatamente onde ele estava, num estado de dúvida profunda, de baixa autoestima genuína, de descrença em si mesmo, e não exigiu que ele chegasse pronto. Exigiu apenas que ele fosse. Esse encontro na sarça ardente não foi apenas o fim dos 40 anos de deserto. Foi a revelação de que todo aquele tempo havia sido necessário não
para que Moisés se tornasse capaz por conta própria, mas para que ele aprendesse que a capacidade nunca havia sido e jamais seria sua. Seria sempre do Deus que queima sem consumir. Há uma diferença fundamental entre o Moisés que entrou em Midian e o Moisés que saiu de lá 40 anos depois. O homem que havia fugido era impulsivo, movido por emoções intensas que antecediam o raciocínio, capaz de agir violentamente diante de uma injustiça, sem calcular as consequências. Era também um homem dividido entre dois mundos, sem clareza sobre quem era ou a quem pertencia. O deserto não poliu esse homem como se polia uma pedra preciosa para torná-la mais brilhante. O deserto o refundiu completamente, como metal lançado no fogo, até perder a forma original e receber uma nova. O Moisés, que voltou ao Egito, não era uma versão melhorada do príncipe fugitivo. Era um homem essencialmente diferente, formado por décadas de silêncio, trabalho anônimo e encontro progressivo com os próprios limites. A transformação mais visível era a mansidão. Mas é importante entender o que a Bíblia quer dizer com esse termo, porque a palavra carrega conotações modernas que distorcem seu significado original. Quando Números capítulo 12, versículo 3, descreve Moisés como o homem mais manso da face da terra, não está descrevendo um homem sem força ou sem convicção. Está descrevendo um homem cujo poder interior estava completamente submetido a uma autoridade maior que a sua própria vontade. Mansidão bíblica é força domesticada, não força ausente. É a capacidade de suportar provocação sem explodir, de liderar sem dominar, de corrigir sem destruir. Essa qualidade não se desenvolve em ambientes confortáveis. Ela nasce exatamente onde Moisés havia estado, no anonimato, na paciência forçada e na repetição interminável de dias sem reconhecimento. O retorno ao Egito revelou outro aspecto da transformação. Moisés voltou sem agenda própria. O homem que havia tentado agir como libertador por conta própria, matando um egípcio num gesto solitário e mal calculado, voltou décadas depois como mensageiro de uma missão que não era sua. Cada palavra que pronunciou diante do faraó havia sido dada por Deus. Cada praga havia sido anunciada conforme instrução divina. Cada decisão no deserto do Sinai era tomada em consulta com o Senhor. O Moisés transformado não havia perdido a capacidade de agir com determinação. Havia perdido a necessidade de agir por iniciativa própria. E essa é precisamente a diferença entre um líder formado pela ambição humana e um líder formado pela escola do deserto. Um age para provar algo, o outro age porque foi enviado. Toda experiência profunda deixa marcas que não aparecem na superfície. No caso de Moisés, algumas dessas marcas são perceptíveis apenas quando observamos seu comportamento durante os 40 anos de liderança no deserto do Sinai. E há uma ironia poderosa no fato de que ele passou 40 anos sendo formado num deserto para então liderar um povo por outros 40 anos num deserto diferente. A primeira marca invisível era sua capacidade de suportar a ingratidão. O povo de Israel murmurou contra Moisés repetidas vezes, questionou sua liderança, chegou a propor voltar ao Egito e, em certos momentos, ameaçou apedrejá-lo. Um homem sem a formação daqueles 40 anos silenciosos teria colapsado diante da primeira onda de hostilidade. Moisés não apenas suportou, intercedeu pelo mesmo povo que o rejeitava, num padrão de comportamento que remete diretamente à intercessão descrita no livro de Êxodo, capítulo 32, versículos 11 ao 14. A segunda marca era o conhecimento íntimo do deserto como ambiente. Moisés havia percorrido aquelas regiões durante décadas, conhecia os padrões climáticos, sabia onde havia água subterrânea, entendia o comportamento das tempestades de areia e conhecia os caminhos entre as montanhas que eram invisíveis para olhos não treinados.
Esse conhecimento técnico, adquirido no anonimato do pastoreio, foi providencial numa escala que desafia qualquer planejamento humano. Quando 2 milhões de pessoas precisavam ser guiadas por aquele mesmo terreno, Moisés não estava descobrindo aquela geografia pela primeira vez. Estava percorrendo caminhos que seus pés já conheciam de memória. O livro de Números registra com precisão as etapas da jornada pelo deserto. E por trás de cada nome de acampamento, há décadas de familiaridade pastoral com aquela terra aparentemente inóspita. A terceira marca, e talvez a mais profunda, era sua capacidade de habitar o silêncio sem ser destruído por ele. Durante toda a liderança de Israel, houve momentos de silêncio divino, períodos em que as respostas não vinham imediatamente, em que o caminho à frente não estava claro e em que a pressão do povo por respostas era insuportável. O Moisés, que não havia passado pelo deserto de Midian, provavelmente teria cedido a essa pressão, tomado decisões precipitadas para preencher o vazio ou perdido a fé diante da demora. O Moisés, que havia sido formado em 40 anos de silêncio, sabia que o silêncio de Deus não é abandono, é espaço de formação. Ele havia aprendido isso não como doutrina teológica, mas como experiência vivida, inscrita nos ossos por décadas de espera no deserto de Midian. A história de Moisés no deserto não é apenas uma narrativa sobre um homem do 2º milênio antes de Cristo. É um espelho colocado diante de qualquer pessoa que já se sentiu esquecida, mal posicionada, desperdiçada num lugar onde seus talentos pareciam não servir para nada. Existe uma tendência humana muito forte de avaliar uma fase da vida pelo que ela produz de imediato e visível. Se não há resultados externos, se não há avanço perceptível, se os dias se repetem sem marcos de progresso, a conclusão natural é que aquele período está sendo desperdiçado. Moisés passou 40 anos numa situação que, por qualquer métrica humana de sucesso, seria classificada como estagnação total. Um príncipe reduzido a pastor. Um potencial libertador reduzido a guiar ovelhas. E, no entanto, não havia um único dia daqueles 40 anos que não estivesse sendo usado para construir algo que o olho humano ainda não conseguia ver. O primeiro ensinamento é que os períodos de preparação são tão sagrados quanto os períodos de ação. A cultura contemporânea supervaloriza a visibilidade, a produção constante e o movimento acelerado. Há uma pressão enorme para que as pessoas estejam sempre fazendo, sempre avançando, sempre entregando resultados mensuráveis. Mas a Bíblia conta uma história diferente. O próprio Jesus passou 30 anos em Nazaré, antes de 3 anos de ministério público. João Batista cresceu nos desertos, conforme Lucas, capítulo 1, versículo 80, antes de sua aparição pública. Paulo passou anos na Arábia após sua conversão. Conforme a carta aos Gálatas, capítulo 1, versículos 17 e 18, antes de iniciar as viagens missionárias que mudariam o mundo antigo. O padrão é consistente demais para ser ignorado. Deus frequentemente prepara em silêncio aqueles que usará em público, e a duração dessa preparação é proporcional à magnitude do que está por vir. O segundo ensinamento é que a identidade verdadeira não é construída pelo que fazemos, mas pelo que nos tornamos quando somos despidos de tudo o que fazemos. Moisés foi despido do título de príncipe, da proteção do palácio, da admiração dos egípcios e da expectativa dos hebreus. O que restou, depois de 40 anos, foi um homem que conhecia seus próprios limites com uma clareza que o tornava completamente dependente de Deus. E essa dependência era exatamente o que o tornava extraordinariamente capaz. O livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, registra Paulo dizendo que quando era fraco, então era forte.
Essa paradoxo não é uma figura de linguagem piedosa. É a lógica central do reino de Deus, demonstrada de forma concreta na vida de Moisés. O deserto não o diminuiu. O deserto removeu tudo o que era Moisés, tentando ser Moisés, para que restasse apenas Moisés, sendo quem Deus havia planejado desde o dia em que uma criança hebreia foi tirada das águas do Nilo por uma princesa egípcia que não sabia que estava participando de algo muito maior do que ela mesma.